o suicídio ele é um tabu, não só o suicídio, como os vários transtornos mentais, né? É um tabu ainda, né? Em pleno século XXI, as pessoas não têm a dimensão do quanto é importante, porque isso acontece desde antes de Cristo. Muitas pessoas se matavam, né? As doenças mentais sempre existiram, isso não é de agora. Só que ainda assim, com tanta informação, com tanta tecnologia, nós temos pouco lugar de fala sobre isso. E assim, o que mais contribui assim por essa falta de conscientização no Brasil? Eu acredito que não é que não haja falta de conscientização. Eu acredito que se nós tivéssemos políticas públicas mais ativas, onde pudessem promover um lugar de fala, isso faria total diferença. Porque não é só sobre ter conscientização. Você pode entrar na internet e você vai ver tudo, né? Mas adianta eu entrar aqui na internet e ter informação de tudo e não ter um lugar de fala? O lugar de fala se faz muito importante. E é esse o lugar da psicoterapia, é um lugar de fala, né, onde as pessoas vão chegar lá e vão poder falar, vão poder ser escutados sem serem julgados, porque tem uma questão social sobre o julgamento também que a gente precisa falar. Né? Quem nunca escutou que psicólogo é coisa de doido, por exemplo? Né? É verdade. Isso é uma fala, né, é um estigma social, é uma fala popularmente, é um construto social muito equivocado que a gente precisa desconstruir. Né, um trabalho de formiguinha aos poucos. Então, a conscientização, ela precisa sim existir, uma política pública mais ativa dentro do sistema educacional, dentro do sistema de saúde. Não são somente pessoas que não têm um nível cultural ou intelectual que retiram as suas vidas. Qualquer pessoa pode. Eu mesma posso. Qualquer pessoa pode. Né? E não e tem uma ambivalência, né? A OMS, ela fala dessa ambivalência. A pessoa, ela não quer retirar a vida, ela quer eliminar a dor. A retirada da vida, na verdade, é a única forma que essa pessoa encontrou para poder acabar com aquela dor que ela sente. Isso é verdade. E assim, doutora, falando aqui a respeito disso, que eu não vejo muito, principalmente nas mídias da televisão, é justamente falando sobre o suicídio. É muito difícil ter esse tipo de tema na mídia. Porque há um parâmetro que diz que é proibido falar disso, né, em TV aberta, né? Por que isso acontece, né? Os caras tentam, colocar debaixo do tapete isso. Uhum. Por que isso, doutora? Eu acredito que seja um tema, como eu comecei, é um tema muito pesado. E assim como a mídia ela pode ajudar, no determinado ponto também pode mobilizar pessoas a cometerem um suicídio. Então, depende muito de como essa informação ela é repassada. Por isso que eu falo do lugar de fala. Né? É diferente você pegar um ente do enlutado e falar sobre a dor que está sentindo, você está dando a oportunidade para aquela pessoa que está em sofrimento também falar. Então, eu acho que é um tema muito complexo, falar da mídia nesse quesito, porque assim como pode ajudar, também pode prejudicar. Mas nós ficarmos sem a informação, ao meu ver, é muito mais prejudicial do que não termos informação. Eu acredito que quanto mais lúcidos, quanto mais conhecimentos nós temos das nossas dores, dos nossos traumas, nós vamos ter potencial e recursos para enfrentar as nossas dores. Sim, sim. Doutora, entrando aqui na parte de ansiedade, há diferença entre ansiedade e depressão? Sim. Eu acho que é muito, muito legal a sua pergunta, porque eu sempre falo isso no consultório. É muito importante nós entendermos que existe a ansiedade emoção, que nós precisamos, inclusive, e existe a ansiedade patológica, né? Onde eu tenho sintomas de ansiedade. E eu sempre digo que nós, seres humanos, nós somos constituídos de emoções. Emoções boas e emoções ruins. Nós precisamos das emoções ruins, né? Até porque a gente só sabe que um dia esteve triste porque em algum momento estivemos felizes e vice-versa, né? Sim. Então, eu preciso sim estar ansiosa.
eu posso ficar ansiosa. Eu mesma fiquei ansiosa ao vir aqui falar com vocês, né? Eu disse para minha amiga, ai amiga, será que eu vou dar conta? Eu tô com nervosinho aqui, né? E isso é gostoso, sim, né? sim. Isso é gostoso de sentir. É diferente quando eu começo a ter a ansiedade no que tange à patologia, né? Aos sintomas, como uma sudorese, quanto ao ataque cardíaco. Algumas pessoas têm, né, um piriri, outras pessoas sentem a perna paralisada, outras pessoas se sentem totalmente gelada, outras não, outras ficam com a cabeça quente. Então, cada um sente de uma forma. O que eu acho interessante falar é que não existe o pronto, o certo. Cada um sente os sintomas da ansiedade sobre uma única perspectiva. Cada um sente de uma forma. Já a depressão é quando você está num estágio que você não cuida dessa ansiedade, você não vai olhar para isso, né? E aí vem o sintoma depressivo. E aí nós temos episódios depressivos, né? A médio, curto e longo prazo. Sim. Na pandemia, né? Tipo, o Davi me ajudou muito na pandemia porque peguei Covid, né? Então, pós-Covid, eu ainda fiquei com muita ansiedade. Tipo, em casa, do nada me dava uma crise, começava a me tremer, me tremia todo, começava a dar falta de ar. Falando, não é possível, será que voltou de novo a Covid? E corria pra UPA. Chegando na UPA, o médico falou, não, você tá com ansiedade. É uma situação muito ruim para quem sente de fato. Porque não tem um remédio, né? Isso está no psicólogo da pessoa, não é isso, doutora? Exatamente. Infelizmente, eu acho que nós temos uma sociedade antes da pandemia e uma sociedade pós-pandemia. Lamentavelmente, muitas pessoas, quando estavam na época da Covid, estavam passando por um quadro de ansiedade e de pânico, né? E não necessariamente era o sintoma da Covid. Eu mesma fiquei, né, com palpitação e entendi que aquele momento era um momento que eu estava ansiosa por estar isolada e não necessariamente era o sintoma da Covid. Então isso ficou muito confuso por falta de informação. Então, você sentir algo, acho que é muito importante falar sobre, a neurociência vem mostrando que o nosso corpo, ele sinaliza aquilo que eu não estava dando conta mais de sustentar, né? Todos nós que estamos aqui e todo mundo que está nos vendo agora, nos assistindo, todos nós em algum momento já tivemos desamparo emocional, né? Nem todo mundo tem trauma, mas todos nós sofremos por um desamparo emocional. E aí o que acontece com o nosso organismo? Quando você sofre um desamparo emocional lá na infância e que você não vai procurar ajuda, ou que os pais também não conseguem, né, visualizar que sofreu esse desamparo, você cresce. É como se o nosso organismo tivesse anestesiado. Chega um determinado ponto da tua vida que essa anestesia começa a passar e o teu corpo começa a sinalizar. Então, às vezes as pessoas entendem que a ansiedade é algo ruim. Não necessariamente nessa ordem. A ansiedade, o sintoma da ansiedade vem para te sinalizar: ei, o teu corpo não está mais aguentando. Vamos buscar ajuda, vamos olhar para isso. Porque não tem outra forma. A única forma é olhar para o que está acontecendo. Pode se passar o tempo que for. Uma hora a conta chega. A gente precisa olhar para aquilo que um dia nos fez mal e a gente não conseguiu identificar. Então, a ansiedade não é nada mais, nada menos do que o teu corpo sinalizando que você precisa de ajuda. Eu costumo dizer que o copo transborda, né? O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, chega a um determinado ponto que o copo transborda. Então, o quanto se faz necessário buscar ajuda. Sim, sim. E assim, doutora, crise de pânico e ansiedade não é a mesma coisa ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Nós temos vários tipos de transtornos. A crise de pânico parece muito com o quadro de ansiedade, mas entra o medo excessivo. É diferente. Então, eu tenho medo. Eu estou aqui, de repente, eu fiquei com muito medo, com medo de alguém entrar nessa porta e assaltar. Entende? Então, a crise do pânico é o medo excessivo. É diferente da ansiedade. Acho que me deu uma crise de pânico, Davi, quando eu viajei agora nas minhas férias para Breves, né? Aí, fazia tempo que eu não viajava de barco, de navio. Sério, incrível. Achei graça. Aí, no meio, poxa, eu olhei assim, água para cá, água para lado direito, esquerdo. Olhei, só água. Me deu uma crise. Aí comecei a ficar nervoso. Pra onde é que eu vou afundar esse navio? Foi. Pra onde eu vou? Fiquei desesperado. Aí fui lá pra baixo, né? Me deitei na rede assim, fiquei encolhido assim na rede assim. Pô, Valdir, todo grandão assim, desse pânico, não. Mas acontece, doutora. Independente da pessoa. E é muito interessante, né? Porque, por exemplo, um amigo riu ali sobre isso. Certo. E às vezes, isso que aconteceu agora, um simples exemplo aqui que eu vou dar.
quando se faz isso com uma pessoa que já está em sofrimento, não estou fazendo julgamento, só para você entender o quanto desamparo ele ocorre, né? Quando eu acho tô rindo aqui de você, como isso não pode internalizar? Como é que você não pode registrar isso, né? Quando você não tem esse acolhimento. Então, só para você ver, você foi fazer uma viagem, ficou com medo e não teve qualquer um outro recurso para enfrentar esse medo. E tem coisas simples que na psicoterapia você vai aprender, como, por exemplo, o exercício de respiração diafragmal, né? Então, eu sempre digo para o paciente, ele chega em crise, a primeira coisa que eu faço, vamos respirar? Vamos respirar juntos, né? Vamos fazer com que o nosso cérebro fique oxigenado, que você consiga se regular, para que você possa falar o que você está sentindo. Então, uma simples respiração, um acolhimento, por exemplo, nós não fomos ensinados a nos acolhermos. Nós não sabemos o que é isso. Hoje eu sei porque eu estudei para isso. Mas muitas pessoas não têm essa informação do que se trata o acolhimento, do que se trata eu entender que eu posso ficar triste, que eu tenho o direito de ficar triste, que eu posso chorar, que eu posso ficar com raiva. Quando eu atendo criança que está com muita raiva, vem cá, vamos bater nessa almofada juntos? Vem cá. Né? Você pode ficar com... Mas mamãe não deixa eu ficar com raiva. Você pode. Porque o pai acaba de bater no filho e diz, não chore, engole o choro. Gente... Como assim? A criança acabou de sofrer uma violência e não pode nem chorar. Você entende? Então, olha como nós temos aí uma sociedade engessada, onde precisa aprender, né? Muitas situações e coisas que não tem essa informação. Então, o quanto é importante nós acolhermos as nossas emoções. A gente precisa das emoções ruins. A gente precisa ficar triste, a gente precisa ficar entediado. O que acontece hoje em dia quando uma criança ou um adolescente está entediado? O que o pai faz? Manda para o shopping, né? Não é isso? Essa criança consegue experienciar esse tédio? Dá um celular, né? Essa criança consegue experienciar o tédio? Essa criança consegue ficar triste? E aí o que acontece? Por que o índice hoje do suicídio, né, se nós formos pegar por essa via, por que o índice do suicídio está maior entre crianças e adolescentes? Porque essas crianças não vivenciam e não experienciam as emoções. Elas estão sendo tolhidas de sentir. Então, é muito importante nós voltarmos a ensinarmos essas crianças a sentir as suas emoções, porque senão vai crescer um adulto que não consegue ser frustrado. Entende? Então, quantos adultos nós temos aí que não conseguem ser frustrados? Que não conseguem receber um não, por exemplo? Ser adulto é difícil. Bancar o ser adulto é difícil também. Por isso é tão importante a psicoterapia. Para que a gente possa se conhecer. E olhar para dentro não é fácil também. Fazer psicoterapia não é fácil. Mas na zona de conforto nada acontece. Eu sempre digo isso para o paciente. Sair da zona de conforto é desconfortável, mas na zona de conforto nada acontece. É verdade. Mas assim, doutora, falando aí em relação a isso, do que como a gente vem tratando as crianças e os jovens hoje em dia, vamos voltar a alguns anos atrás. Então, assim, embora a geração das antigas de 30, 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, reclama da geração atual da maneira que vem tratando seus filhos. Mas, assim, essa geração de agora que tenta evitar bater nos filhos, né? Porque foram criados à base de violência, né? Então, digamos assim, eles não sabem como, embora não querem bater no filho, mas hoje em dia, tipo assim, eles não sabem como criar os filhos. Eles não conseguem ter um outro método de criação. Será que é isso que é o problema? Também, né? Eu sou contra a violência, né? Eu acredito que violência gera violência, né? Não bater numa criança, mas agredi-la de outra forma, como violência psicológica, verbal, dá na mesma coisa, né? Então, existem vários tipos de violência. Essa geração passada, a gente não pode chegar aqui e culpabilizar pai, mãe e avô. A gente não pode, porque era o que se tinha, era o que eles davam conta de fazer, eles não tinham outra informação, né? E outra, eu tenho pacientes hoje de 60 anos que estão buscando ajuda porque estão com seus traumas e não conseguiram visualizar isso lá atrás. Então, o trauma independe da geração, o trauma independe se eu apanhei ou se eu não apanhei. O trauma não é sobre não ter casa, comida e roupa lavada. Não é sobre isso, entende? Então, é muito complexo falar, né, sobre a geração passada e essa. As duas gerações precisam, né? A passada precisava de ajustes e a atual também precisa de ajustes, né? Eu entendo que quanto mais diálogo, né, tenhamos com nossos filhos, quanto mais qualidade de presença
tenhamos dentro de casa, com um amigo, dentro de casa, na sua família, ou em qualquer lugar que você esteja, isso faz toda a diferença, né? Porque existe uma coisa entre presença e qualidade de presença. Uma coisa é você vai para um barzinho com um amigo, aí você pega o celular e fica. Você está com qualidade de presença ali? Não, você está presente, mas com qualidade de presença, não. Então, eu já peguei, por exemplo, paciente que a mãe chegou, doutora, porque eu larguei o emprego para cuidar desta criança. Eu passo o dia dentro de casa. Eu disse, quantas horas a senhora senta no chão para brincar com o seu filho? Não brinca. Fica no celular. Então, adiantou Está largar o presente, emprego? mas É sobre isso. Adiantou largar o emprego para ficar... Ou seja, tá e não tá, né? Tá e não tá. Então, assim, é muito complexo, né? Precisamos ter qualidade de presença. E isso a gente só aprende fazendo psicoterapia. A gente só vai entender e ter recursos, inclusive, de fala, né? De dizer, olha, sinto-me descuidado, né? Eu tenho paciente de 5 aninhos que fala, mamãe, sinto-me descuidada. Eu fico encantada, porque ele está aprendendo. Então, imagina uma criança já conseguir falar para a mãe como se sente, como essa criança, quando se adolescente e adulto, vai ser. Então, ele já está tendo esse recurso na psicoterapia. E tô lendo alguns comentários aqui. Só ler um aqui, mas vou ler. Fica à vontade. Daqui a pouco todos aí que estão nos assistindo, tá bom? Aqui da Brenda Reis. Ela falou agora, que veio agora, né? Ela falou assim, a Maju é feliz nesse momento em saber que pode chorar. Acho que é a filha dela. É a minha sobrinha, beijo. São as Marias, Maria Fernanda e Maria Júlia, e é isso mesmo, né? Enfim, é bem difícil. Eu digo que a nossa profissão, eu falo sempre com a minha amiga que está aqui, termos conscientização e consciência de tudo, às vezes também não é tão simples assim, né? Eu mesma, dentro do meu sistema familiar, quando vejo a Maju, né, chorando, eu digo, ela pode chorar, ela tem todo o direito de chorar. Ela pode, é a forma que ela encontra de externalizar o que ela está sentindo. Sim. E é claro, né, é difícil para todo mundo ver uma criança chorando o tempo todo, mas a gente precisa entender que é a única forma que ela tem nesse momento. Um adolescente, quando sai e bate a porta, é a forma que ele está tendo. E aí precisa-se de pais conscientes, de chegar, de conversar, de escutar, de acolher, né? Um dia desse, o paciente reclamou, doutora, eu já tentei todas as técnicas, quando ele está com raiva, ele me chuta. Se ajoelhe e abrace ele, só diga que você está ali. Mamãe está aqui. Você pode chorar, você pode ficar com raiva, eu estou aqui. Então, a Maju pode chorar, eu sempre falo isso para ela, né? Chore, você pode chorar à vontade. Tem todo o direito. Sim, sim. E assim, doutora, quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa está pensando em cometer suicídio? Não existe esses sinais mais comuns, né? Mesmo? É muito sutil. Eu acho que é muito importante nós falarmos sobre isso, porque o que é o suicídio? Eu costumo dizer que são os 3 Ds, né? É o desespero, é o desamparo e a desesperança. Então, o ato do suicídio é a eliminação daquela dor que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, em algum momento, essa pessoa pode ou não ter sinalizado. E quando sinaliza, é de forma muito sutil. E o que eu acho interessante é que a família que fica do enlutado se sente culpada por não ter visto. Mas como é que essa família vai ter condições de ver esses sinais? Então, olha como é, né? É muito complexo falar sobre isso, né? A pessoa não pede ajuda, mas a gente pode ter mais detalhes, como um adolescente que está muito isolado, um adolescente que começa a andar. Eu acho muito importante nós falarmos sobre o processo de automutilação que vem crescendo muito nos últimos anos, né? O que ocorre? Um adolescente que andava de camiseta e agora só anda com camisas de manga, por exemplo, né? Um adolescente que só anda com um boné escondendo o rosto, está muito triste, já não dialoga mais dentro de casa, fica o tempo todo no quarto. São sinais que a gente precisa estar olhando. As notas no colégio começaram a reduzir, né? Então, a gente precisa ficar em alerta, observar todos esses pequenos sinais que são muito sutis. Porque a pessoa não está conseguindo pedir ajuda. Como é que eu vou identificar um sinal? Então, não tem uma receita de bolo pronta. Não tenho como te dizer, olha, o sinal é esse. Não tem.
E o que é pior é essa família que fica se sentindo culpado por não ter conseguido identificar. Você entende? Então, a gente precisa observar tudo. Aquele adolescente que está isolado, que está andando com a camisa de manga, né? Um dia eu peguei no consultório, levantou o braço todo cortado, levantou, tia, olha como eu estou, levantou a barriga toda mutilada. Então, a gente precisa olhar para isso. Né? E aí precisa de uma intervenção onde o índice de mutilação hoje ele vem aumentando, aumentou 47% nos últimos anos. Então olha o quanto isso é importante, né? E o que é o processo de automutilação? Eu estou sentindo tanta dor, que eu estou me cortando, eu estou vendo o sangue e não está doendo. Eu faço um processo de mensuração de dor. Nem tanto só em jovem, né, doutora? Mas sim também, acho que todo mundo, né, doutora? Tem uma pessoa próxima que ela passa por isso, tipo, ela se corta. Ela fala pra mim que ela se sente bem se cortando, pois ela sente uma culpa de uma perda atrás. Então ela se corta para se sentir melhor. Na verdade, ela está fazendo um processo de mensuração de dor. Não é que ela se corta para se sentir melhor. Tá doendo aqui dentro e ela corta porque ela acha que aqui vai doer mais, quanto na verdade não. É só uma camuflagem. E aí ela precisa buscar ajuda o quanto antes, né? Por isso é tão importante lugares de fala. E quando eu volto à pergunta inicial sobre como poder ter mais conscientização, que são as políticas públicas mais ativas, ainda assim, se nós fôssemos falar hoje do que temos, principalmente na nossa região metropolitana, nós temos lugares sobrecarregados. Você vai atrás de uma consulta do CREAS ou no CRAS, você não tem vaga daqui a 6 meses, 8 meses. Então, uma pessoa que está em sofrimento, como é que vai fazer? Né? Então, eu estou falando de um lugar que é estigmatizado. Poucas pessoas têm acesso ao psicólogo. Doutora, só puxa um pouco para a senhora. Isso. Tá. Doutora, porque psicólogo, quando fala em psicólogo, a gente vê que só tem acesso só quem tem dinheiro. É como você falou, que o pessoal vai procurar um médico, um CRAS, e tem toda essa demora, né, doutora? Lamentavelmente, sim, né? Existe uma demora, existe uma demanda sobrecarregada, né, de pessoas que precisam e não se tem esse suporte devido. Mas também existem muitas outras possibilidades de acesso. Todas as faculdades em Belém que tem o curso de psicologia, os alunos graduandos que estão no término do curso estão ali para escutar você. Então, todas as faculdades em Belém que tem o curso de psicologia, tem a parte clínica, que esses alunos vão ser formados logo adiante, e estão ali para te escutar. Vale ressaltar também que a gente tem o CVV. Nós temos o CVV à nossa inteira disposição 24 horas. E já foi comprovado, né, cientificamente, que aquela pessoa que está no impulso de cometer um suicídio, por exemplo, se ela liga para alguém, se ela pede ajuda, se ela liga para o CVV, por exemplo, depois de 15 minutos conversando com alguém, esse impulso ele tende a amenizar. Então, é muito importante falar sobre isso. Nós temos o CVV 188, tem canais também digitais, então o quanto é importante, poucas pessoas sabem do CVV, por exemplo. A CVV é um contato... Centro de Valorização à Vida. É um contato gratuito, isso, 188 o número, e também tem pela internet. Então, se você liga, é 24 horas. O CVV ele tem uma participação muito ativa com relação ao suicídio. É muito importante passar essa informação, doutora, que eu não sabia disso. Ó. Nem eu, tô fora. E com certeza muitas pessoas não têm essa informação. Não há uma divulgação ampla disso. Por isso que eu agradeci vocês pelo canal, porque é a oportunidade que nós temos de mostrar para esse outro que, se ele não consegue buscar ajuda com o psicólogo, que ele esteja ali naquele impulso, né? Porque o que é o suicídio? É o triunfo da desesperança. Isso é o suicídio. Eu não acredito mais em nada. Então, quando eu ligo para alguém, eu estou aqui com o meu cérebro tá contaminado. Eu quero retirar essa dor. Se eu consigo falar, depois de 15 minutos, o meu organismo vai entender que, opa, alguma coisa mudou. E aí eu começo a ficar mais calma e aí tudo vai mudando dentro de mim a partir daquela conversa. Como o uso das redes sociais afeta na saúde mental dos jovens? Nossa, isso é bem complicado, né? Bem complexo. A mídia hoje, ela impacta diretamente e por vários fatores, né? O uso excessivo de tela impacta, né, neurologicamente nas crianças e nos adolescentes.
inclusive em nós adultos, né? Você se perde no celular, então o uso excessivo de tela é prejudicial para qualquer indivíduo, não é só para a criança, não é só para o adolescente, também para nós adultos. A mídia, ela vem com um peso sobre um lugar de eu me sentir pertencente. Quem é que posta que está infeliz? Quem é que posta que foi traído? Quem é que posta, né, que está usando uma roupa velha? Ninguém faz isso, né? Então existe aí a fantasia do eu ideal para o eu real. Então essa fantasia faz com que o adolescente, principalmente, né, se crie, e muitos adultos, né, se coloquem num lugar de pertencimento. Então a mídia, ela impacta muito nesse lugar. Eu preciso desse boné, eu preciso dessa camisa, eu preciso viajar para esse lugar, porque o outro foi. E aí se perde quando eu não sei nem o que eu quero mais para mim, porque nem eu me conheço mais, porque eu estou tão na fantasia do eu ideal, que é o outro, e esqueço até da minha própria realidade. Então, a mídia, ela tem um impacto assim muito alarmante na vida. E hoje eu costumo dizer que não é mais nem só dos adolescentes, viu? É de nós adultos também. Nós temos aí muitos adultos ainda presos na adolescência, né? Eu tenho muitos adultos que estão ainda vivenciando a sua adolescência, e tenho muitos jovens adultos que já são, inclusive, né, já estão lá à frente porque estão em processo, buscaram ajuda. Então a mídia, ela tem um impacto bem relevante em vários aspectos, na sensação de eu me sentir pertencente, no estímulo inadequado. O TikTok hoje vem, não estou aqui falando mal do TikTok, tá? Mas ele vem com uma via de intolerância, né? Outro dia eu fui fazer uma postagem e a minha filha: mãe, não é para postar nada com mais de 30 segundos. Eu: por quê? Porque ninguém vai ver seu vídeo. Ué, filha, mas por quê? Mãe, a geração agora é só de 30 segundos. Essa foi a fala da minha filha, que tem 14 anos. Então, olha aí, quer dizer que eu não posso mais ver um vídeo de 2 minutos? Eu não posso mais ver um vídeo de 5 minutos? Então, olha como, né, as coisas vão se perpetuando, e aí promove a intolerância. Eu não tenho mais tolerância de ver um vídeo de 2, 3 minutos. Então, olha como tudo isso chega na cabeça do indivíduo. E assim, o novo formato dessas redes sociais também está contribuindo para isso, né? Tanto o TikTok como o Kawaii. E até o YouTube já está indo no ritmo de criar justamente só vídeos curtos. A pessoa só vai lá, vídeo muito longo, já vai logo pulando. Exatamente. Eu não tenho mais a paciência, né? Olha o quanto é importante nós termos paciência, tolerância. Olha o quanto é importante todas as emoções. Tá tudo bem? Ele ficou emocionado, por isso que eu estou perguntando. Tá tudo bem? Continuando. Doutora, e uma pessoa que, por exemplo, utiliza o celular, passa o dia no celular, o dia todo, às vezes fazendo qualquer coisa no celular, como ela faria para sair desse vício do celular? Tem muita gente que passa o dia todo no celular. Depende, tem pessoas que passam o dia todo no celular trabalhando, porque o celular é o uso, para muitos, é um instrumento de trabalho. No caso, a pessoa mesmo que fica só mesmo para lazer, só para lazer. Pronto. O que ocorre? Todo ser humano, toda criança e adolescente, para se transformar num adulto saudável, precisa de limite. E o que é o limite? É uma rotina, né? Toda criança e adolescente precisa de uma rotina. Nós adultos também precisamos de rotina. Então, se eu não delimito essa rotina, essa criança ou esse adolescente, ela vai entrar num vício. E o que é o vício de celular? O que é o vício de tela, né? Entenda, uma criança e um adolescente, e até mesmo um adulto, mas hoje o índice é maior em crianças e adolescentes, viciados em tela, é o mesmo efeito de pessoas que usam entorpecente. É o mesmo efeito. Quando você retira a tela abruptamente, né, das mãos dessa criança e desse adolescente, ele entra no que nós chamamos popularmente de fissura. Ele fica enlouquecido, é um excesso de irritabilidade. Eu tenho crianças que hoje estão com acompanhamento psiquiátrico também, porque estão extremamente irritados porque foi retirada essa tela. Estavam viciados na tela. E a forma que o organismo funciona é a mesma forma de uma pessoa que tem o vício de entorpecente. Então, o quanto é importante nós termos uma rotina
Nós precisamos de uma rotina. Nós precisamos de uma rotina de sono, nós precisamos ter horário da higiene pessoal, de fazer o dever de casa, de ir para o colégio, de vir trabalhar. Nós precisamos ter uma rotina. Senão eu entro num modo, inclusive, de ociosidade. Quando eu não tenho nada para fazer, eu só tenho o telefone, eu fico ocioso. Né? Que é diferente da ansiedade. Ociosidade é uma coisa e a ansiedade é outra. Né? Então, quando eu não tenho nada a fazer, eu fico entediado, eu fico ocioso, eu não consigo, eu vou para o celular. E aí eu fico me nutrindo disso, é um excesso de dopamina, né? As sinapses ficam aqui, né? Então eu preciso ter uma rotina. Todos nós precisamos ter uma rotina. E o passo é buscar ajuda, né, com o acompanhamento psicológico. E isso poderia levar a uma depressão e depois um suicídio, né? Com certeza, é o passo, né? Se você não cuida, você vai entrar num sistema de irritabilidade, depois vai entrar num sistema de ansiedade, provavelmente se isso não for olhado, um quadro de depressão é outra... Então, esse é um dos pontos que pode ser notado, né? O que você está falando agora, né? Em relação a criança começa a usar a camisa longa, começa a ficar isolada. Então, isso já é um dos pontos que pode ser um pontapé inicial para a pessoa também procurar um psicólogo para a pessoa, né? Para a criança. Também, é né? A gente precisa olhar o sistema como um todo, né? E aí eu acho que vale ressaltar que nem tudo é ansiedade, nem tudo é depressão, nem tudo leva ao suicídio, tá? Existe uma patologização social. Porque aí todo mundo, tô depressivo, tô ansioso. Calma, nem tudo é ansiedade, né? Em muitos momentos eu tenho um adolescente e uma criança que eles estão com uma irritabilidade excessiva por alguma coisa que está acontecendo dentro do sistema familiar, porque a criança ela é um sintoma do que acontece dentro de casa. Né? E aí, porque essa criança ela está com ansiedade. Porque agora eu digo que a fama é do TDAH, né? Tudo é um TDAH. E nem tudo é um TDAH. Nem tudo está dentro de um TEA, por exemplo. Né? A gente precisa investigar mais a fundo. Essa criança ela pode estar sofrendo, ou esse adolescente pode estar sofrendo ali, algo que está acontecendo dentro do sistema familiar, porque nós somos produtos do meio. Então, nem tudo é uma patologia, nem tudo é uma ansiedade. Sim. Tá? Vale ressaltar isso. E assim, doutora, como eu posso diferenciar uma ansiedade comum com um transtorno de ansiedade? Foi o que eu falei no início, né? Eu estou nervosa, e aí eu sinto uma dorzinha aqui de barriga. Isso é normal. Eu vou apresentar um trabalho na faculdade, eu vou para uma entrevista de emprego. Isso é natural do organismo. Nós temos um mecanismo de defesa. Então, é natural que eu me sinta nervosa e ansiosa para fazer algo. Nós precisamos disso. E a ansiedade patológica são os sintomas quando eu falei com o copo transborda. Mas no caso assim, doutora, o que a gente falou no início, né? Mas assim, pode ser confundida com uma crise de ataque cardíaco, por exemplo. No meu caso, já me aconteceu de eu sentir uma ansiedade tão forte que chega a tremer todo o corpo. Sim. Falta de ar. Tinha todos os sintomas que parece que eu ia ter um ataque cardíaco. Como diferenciar justamente essa, que é uma crise de ansiedade, de um ataque cardíaco, no caso? Pronto. Se você está tendo este sintoma, né, do ataque cardíaco, falta de ar, se você fizer um movimento de respiração diafragmal, né, e soltar pela boca, depois de 3 segundos, o teu organismo começa a regular. Então, se você faz um exercício de respiração, se você tenta se acalmar, né, tenta ali, tira o sapato, coloca os pés no chão, segura. Nós temos tantas técnicas para a crise de ansiedade, temos tantas possibilidades, que se você fizer algum desses recursos, por exemplo, e se for a crise de ansiedade, vai minimizar. Se for o ataque cardíaco, vai continuar e você precisa ir logo para o hospital, né? Mas se você estiver, né, tendo essa palpitação e você começar a fazer um exercício de respiração, não parar, segurar na parede, tira os sapatos, segura na parede, tenta respirar, tenta contar até 10, né? Você pode passar uma das técnicas pra gente? Essa é uma delas, eu gosto muito do gelo, eu digo que o gelo, ele salva vidas, né? Eu tenho pacientes em crise, por exemplo, pega um prato, uma bacia com gelo, coloca ali um paninho para não assar o rosto, e você pode mergulhar o rosto no gelo, tira, respira.
mergulha o rosto no gelo. E o que é que o gelo faz? É uma espécie de anestesia. Ah, mas eu não tenho gelo, então só molha o rosto com água fria, com água bem gelada, passa na nuca, passa na testa, né? É muito importante você, um outro movimento, se tocar. Estou respirando, estou me tocando, faço o exercício do acolhimento, tá tudo bem, eu estou aqui, eu posso cuidar de mim, eu já sou adulta, né? São coisas simples, que parecem ser simples, mas não são, que se você estiver numa crise pode te auxiliar. Mas se for um ataque cardíaco mesmo, a pessoa pode ficar com ansiedade não, mesmo. Aí você também, pode ir pro hospital. Ansiedade também. Aí você pode ir pro hospital que você precisa de um cardiologista. E assim, doutora, sobre a bipolaridade, ela pode se manifestar em qual papel desse transtorno no risco de suicídio? Perfeito, uma boa pergunta. O transtorno de bipolaridade, né? Ele hoje é considerado um dos índices maiores para quem comete suicídio. Porque o que acontece? Quem nunca escutou, meu Deus, mas ele estava tão bem ontem e hoje se matou? Né? Aquela pessoa estava tão bem, como assim? E é exatamente sobre esse lugar. Porque o transtorno de bipolaridade ou um transtorno, né, de personalidade e vários outros que existem, não tem como você identificar isso. Uma hora a pessoa está bem e outra pessoa está muito mal. Existe uma polaridade, né? Então, hoje, contribui muito para o índice de suicídio. Doutora, a gente viu o caso lá do Shopping Boulevard, né? Não sei se o senhor acompanhou os casos. Algum caso desse pode se encaixar nesse quadro de bipolaridade? Nós não temos a informação, né? Então, não tenho como falar. A gente não tem como falar do suicídio, porque é um ato. Então, a pessoa já se foi. A gente não tem como... Qual a informação? Nós não temos como falar se pode ou não se encaixar, porque não temos informação sobre. Muitas das vezes a pessoa não procurou nenhuma ajuda, Exatamente. Né? É o que eu falei para você, né? O suicídio é o triunfo da desesperança. Logo, eu preciso acreditar em algo. Então, eu preciso acreditar em algo para poder viver, senão eu não consigo. Eu estou na desesperança. É um desespero, é um desamparo. E aí vale muito ressaltar falas, né, sociais, quando dizem assim, fraco, tirou a própria vida, porque não tem Deus, não procurou a igreja. Mente fraca, né? Mente fraca, né? Então, essas falas, elas precisam ser vistas. Se eu não tenho conhecimento de causa, eu não tenho o direito de falar isso do outro. O outro, ele não tirou a vida porque ele quis, ele não queria tirar a vida dele. Foi a forma que ele encontrou para retirar a dor que ele sentia, e não a vida. Por isso há essa ambivalência, como a MS traz, né? Ele não quer retirar a vida, ele quer retirar a dor. Então, eu não tenho como, eu fico triste quando eu escuto a mente fraca, a pessoa não tem Deus, né? Não é sobre Deus, não é sobre ter mente fraca, é sobre eu estar sentindo uma dor, não conseguir pedir ajuda, e a única forma que eu encontrei para retirar, para eliminar essa dor, é retirando a minha própria vida. Então, é muito importante esse lugar de fala, é muito importante quem está escutando, que tem um amigo, peçam ajuda, o lugar de fala se faz necessário. A gente não consegue falar, adultos não conseguem chorar. Outro dia eu coloquei uma paciente no meu colo, quebrei até um protocolo. Adultos não conseguem abraçar. A nossa sociedade está dodói. Então a gente precisa muito desse lugar de fala. E eu sempre digo que a âncora para o suicídio é o amor. Eu acredito muito no amor. Eu acredito que isso seja a melhor âncora. O amor, o diálogo. Dar esse canal de abertura para o seu filho, para o seu amigo. Dizer que te amo. Existem várias formas de demonstrar o nosso amor. Mas dizer que ama, as pessoas estão perdendo tudo isso. Né? Então, o amor é uma âncora para o suicídio. A gente precisa se sentir acolhido, a gente precisa se sentir amparado. Nós precisamos de uma rede de apoio.
Eu falo isso muito no consultório com meus pacientes. Eu sou sua rede de apoio também, mas busque o seu sistema familiar, busque ajuda. O quanto é importante nós termos rede de apoio, nós podermos ser escutados, acolhidos, se sentirmos amados. Porque cada dia é um dia. E existe dentro do suicídio, da ideação suicida, o planejamento. Né? Se o cliente / paciente chega, eu quero me matar, você já planejou? Como é que tá? Porque existe um planejamento. Até a data que ele vai fazer isso é importante. Tudo isso precisa ser olhado. Né? Então, o clima como muda aqui, né? No estúdio. Olha como é que a gente fica, porque é um tema pesado. É difícil de falar sobre isso. É difícil também ver o outro em sofrimento, mas é muito bom quando se consegue ajudar, quando eu consigo de alguma forma ser farol para alguém. Eu costumo dizer isso, se alguém que está hoje nos escutando conseguir pedir ajuda, o nosso trabalho já valeu a pena. Né? Porque a psicoterapia é esse lugar. Você não vai lá para pegar conselho. É um farol. Eu vou ser um espelho para transferir, refletir para você aquilo que você não está conseguindo ver. É o seu lugar de se escutar. Quando você fala, você se escuta. Então, é muito importante você se escutar, você se conhecer. Quanto mais lúcidos, quanto mais consciente nós estivermos, né, dos nossos conflitos, mais potencial e mais recursos nós vamos ter para enfrentar o que nós estamos sentindo. No caso, assim, doutora, a respeito do planejamento que você falou, né? Por exemplo, o Shopping Boulevard é o mais procurado para esse tipo de coisa. Algumas pessoas acreditam que é pelos maus espíritos, esse negócio tudo, mas assim, eu vejo da seguinte forma, porque a pessoa vê que a estrutura do shopping, como tem local alto, é convidativo. É convidativo, justamente porque a pessoa quer uma morte rápida, né? Então a pessoa vai para um local mais rápido. E sabemos que em Belém não tem muitos locais assim, a não ser só o viaduto, mas mesmo assim tem grande chance da pessoa ainda sobreviver à queda de um viaduto, que é poucos metros. Então assim, fiquei pensando nisso agora, que é um planejamento, né, da pessoa fazer isso. Então, tipo, durante esse planejamento, há tempo de salvar essa pessoa antes de ela cometer o ato, né? Com certeza, há tempo. Sempre há tempo. Enquanto há vida, há esperança. É isso, é sobre isso. Enquanto há vida, há esperança. Doutora, você não acha que muita gente não procura com medo assim, ou vergonha de, eu vou procurar um psicólogo, poxa, será que sou tão fraco assim para procurar um psicólogo? Você acha que... É sobre o que nós estávamos falando, né? Desse estigma que existe socialmente falando, né? Pedir ajuda não é sinônimo de fraqueza, é o contrário, é sinônimo de força. Só os fortes fazem isso, né? Pedir ajuda e falar, eu preciso de ajuda, me ajuda. Ou quem nunca, quando o amigo liga, tá tudo bem, tu tá lá ferrado, tá tudo bem. Por que não? Não, amigo, não tô nada bem. Eu quero colo. Né? Quantas vezes eu já não fiz isso com a minha amiga que está bem aqui me escutando? Amiga, não estou bem, eu quero colo. Peça um colo. A gente pode dar colo pro adulto, o adulto pode querer colo. Eu quero sim, meu amigo, de ajuda, tô ferrado, me escuta. Você entende? Então isso é muito importante. Tem uma sala específica que a pessoa chegar lá e grite à vontade? Quer gritar? Pode gritar à vontade. A vontade da pessoa é gritar, né? Você está passando por um problema. Bom, e aí eu faço isso como dever de casa para ele gritar. Não tem outra técnica do gelo, eu tô com muita raiva. Pega as pedrinhas de gelo, vá lá pro quintal da sua casa, ou então vá pro seu banheiro, jogue a pedrinha, e cada pedrinha de gelo que você está jogando, nomeie essa raiva, o porquê você está com raiva. Então, existem dentro do processo, né, psicológico vários recursos que você vai lançar a mão para conseguir, né, fazer o enfrentamento da sua dor. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque a psicoterapia, para além do seu autoconhecimento, que é um processo de evolução e crescimento, você também vai ter recursos. Então, se eu estou numa crise de ansiedade, eu vou ter recursos para isso, né? Se eu estou com baixa autoestima, eu também tenho recursos para isso.
né? Então, nós temos aí vários recursos que são aplicados dentro do processo para você ter como dever de casa. Né? Tem inúmeros exercícios que eu posso passar aqui à noite falando, né? Quantas vezes você se olhou no espelho e se disse 5 coisas positivas, por exemplo? Né? É sobre isso, é sobre se olhar, é sobre se falar, sobre ser gentil consigo. Se eu não consigo ser gentil comigo, se eu não consigo ter... Eu gosto de falar muito sobre isso, sobre orgulho. Ainda hoje eu falei no consultório sobre orgulho, né? Eu sinto muito orgulho da pessoa que eu construí. Eu sinto muito orgulho da mulher que eu construí. Mas pessoas que não têm acesso a isso, só quer ser, sente orgulho. Sim, porque o orgulho é olhado como algo pejorativo e não como algo positivo. Você precisa sentir orgulho de você. Se você não sentir orgulho de você, quem é que vai sentir? Se você não se amar primeiro, quem é que vai amar você? Se você não gostar do que você vê, quem é que vai fazer isso? Nós somos seres únicos e singular. Não é isso? Não somos únicos e singular? Então é você por você. É primeiro você e depois o outro. Sim. Doutora, no começo da sua trajetória, da sua carreira, tem uma experiência que lhe marcou muito, é que, poxa, eu preciso realmente seguir essa carreira. No começo. Desculpa, eu não entendi. No começo da sua trajetória, da sua carreira, né? Algum cliente, algum paciente lhe marcou com alguma história assim? Vários. Passa um filme aqui na cabeça, né? Mas logo no início, foi logo, eu acho que nos 6 primeiros meses de formação, eu atendi uma pessoa que o filho tinha falecido. E isso me atravessou muito, porque na época minha filha ainda era muito pequena. Então, foi muito, muito importante o processo com ele, até para que eu pudesse também entender o meu limite, né, nos atendimentos. E ele conseguiu fazer essa despedida através de experimentos que nós fazemos dentro do setting terapêutico. Ele conseguiu fazer essa despedida e deixar o filho ir, porque ele não conseguia passar por esse processo de luto, era muito difícil. Porque ele dizia, Glauce, né, no consultório me chamam de Glauce, Glauce, a lei natural da vida é o pai morrer primeiro, não o filho, meu filho morreu. E por coincidência o filho dele tinha a idade da minha filha, então isso foi bem tenso, eu levei muito isso para minha psicoterapia individual e fazia também revisão no início da forma que você, logo que você sai bacharel de psicologia, é importante você fazer revisão dos atendimentos, tem um outro profissional mais experiente que você para te dar esse suporte, então eu fazia, né, o processo de revisão, de supervisão e fazia psicoterapia, então foi bem difícil esse caso em especial, mas foi muito lindo quando ele conseguiu fazer esse ritual, né, de passagem, de deixar, aceitar o luto desse filho, né? E ele ainda ficou mais ou menos uns 2 anos comigo, só depois de 2 anos ele se Sim. deu alta, então foi e outros casos foram bem interessantes. Doutora, você usa alguma técnica para receber toda essa carga, porque é muita coisa, com certeza, né? Acho que também história pesada. Isso. Muito. Para se aliviar depois, para não ficar tudo sobrecarregado, né? Tipo assim, ficar pensativa, não ficar pensando aquilo, ou aquilo sai da sua cabeça de alguma forma, com alguma técnica. Tá. Dentro da universidade, nós somos doutrinados, né? A gente costuma falar que é o rapó, que é a suspensão de valores, né? O que eu estou escutando não é meu, é do outro. Mas eu preciso ter a empatia de escutar, né? Para poder me colocar no lugar do outro. Eu costumo dizer que a minha atuação, a forma que eu atuo e a forma que eu vivo diz muito da minha pessoa, né? Eu sou uma pessoa sempre alta astral, eu sou uma pessoa que eu cuido muito da minha saúde física, e esse é um ponto muito importante que a gente precisa falar. Um paciente que chega com crise de ansiedade, por exemplo, a primeira coisa que eu digo, atividade física. Precisamos de atividade física, precisamos de rotina, endorfina, né? Produção de hormônios essenciais para o corpo. Então, eu cuido muito do meu corpo,
na atividade física, eu faço psicoterapia, eu tenho uma rede de apoio, né? Não só de vínculo consanguíneo, que é a minha família, que é a minha base, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas, que são as Marias, né? Todos à minha volta, e os meus amigos. Então eu tenho uma rede de apoio, e isso tudo me faz ficar fortalecida, claro, né? Mas isso também não é tudo, porque a força tem que vir de dentro de mim. Certo? O que é que eu, Glauce, costumo fazer? Para além disso tudo, eu tenho um ritual. Antes dos atendimentos, eu faço a minha meditação. Após os atendimentos, eu tenho 10 minutos entre um atendimento e outro, para eu desconectar de um, para poder atender o outro. Quando eu saio dali, ainda há pouco antes de sair a minha amiga viu, né? Eu saí tocando nas minhas plantas do consultório, fiquem bem, toco na minha poltrona, porque é a conexão, né? Eu saio dali, ó, eu estou indo, obrigada. É um sistema, né? É uma rede, é o campo. Então, obrigada, eu estou indo, volto segunda-feira, e quando eu chego, e quando eu saio, que eu bato a porta, fica tudo lá. Claro que eu sou humana, né? Eu sou humana. Eu estive de férias, né, em julho, e eu tive uma paciente especial que tem transtorno de borderline e ela desregulou. Então, é claro que eu estou à inteira disposição, é claro que eu fiquei preocupada. Transtorno de quê, doutora? Transtorno borderline, é um transtorno de personalidade. A cara dele. É tanta informação. Vai ter que fazer um outro podcast para os transtornos, né? Porque o foco era o suicídio. Mas é isso. Nós temos assim um leque de transtornos, né? Então, sim, essa paciente especial, eu tenho muito carinho por ela. Então, não só por ela, como por todos. E eu dou toda a assistência. E claro que eu fico preocupada. Claro, eu sou ser humano. Eu não quero que ninguém retire a sua vida. Então, para mim, enquanto a vida é esperança. Eu tô ali o tempo todo, 24 horas, eu mando mensagem, eu ligo. Então, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Agora, claro, eu tenho também o meu limite. Eu tenho até um certo ponto que eu posso ir. Dali eu não posso mais, né? Porque você cria vínculo. Eu tenho pacientes de 4 anos, por exemplo, né? Então, Glaucio, eu queria tanto que fosse meu aniversário. Eu agradeço, mas eu não posso, porque eu não posso ter um vínculo fora do consultório. Mas claro que eu, né, respeito, tenho o respeito pelaquela pessoa, eu quero o bem dela, mas eu tenho o meu limite, eu tenho a minha ética profissional que eu não posso ultrapassar. Então, assim, não pode criar vínculo, digamos, com os pacientes? Fora do consultório, não. Não pode. Dentro do consultório, eu preciso do vínculo, senão você não vai nunca conseguir falar o que você sente. Mas fora não pode, né? Fora eu não posso ter vínculo afetivo, sim. É uma questão de ética, né? Eu não posso. Então, dentro do consultório, eu preciso de vincular com você. Senão você não consegue confiar em mim e não vai me falar nunca o que você está sentindo. Mas fora do consultório, eu não posso ter vínculo afetivo. Não pode, criar uma espécie de amizade bem afetiva. Não, assim. Aí eu vou ser só amiga, não vou ser mais psicóloga, né? Ou uma coisa ou outra. Assim como eu não posso atender uma irmã, não posso atender uma sobrinha, não posso atender uma amiga, não posso. Ou uma coisa ou outra. Por que eu não posso atender ninguém da minha família? Porque eu já tenho vínculo. E aí isso pode se confundir dentro do setting terapêutico. Tem algo que possa mais falar sobre o caso do suicídio? Eu acho que vale ressaltar que todo mundo que está em sofrimento agora possa pedir ajuda, né? O suicídio é algo muito silencioso, é muito sorrateiro, né? É um impulso, né? Existe uma desesperança, como eu já havia falado, e eu preciso acreditar em algo. Quando eu fiz aquela fala de que as pessoas socialmente falam, mente fraca, porque não acredita, não tem Deus, nós precisamos acreditar em algo. Existe um campo no nosso cérebro chamado hipotálamo, que é o campo do acreditar. Porque o ser humano, ele é uma tríade, né? É o corpo, mente e espírito. Não é sobre religião, tá, gente? Não é sobre religião. Mas eu preciso acreditar em algo. Se eu não acredito em algo, eu entro num campo da desesperança. Então, eu preciso acreditar em algo, eu preciso ter meta para algo, para eu sobreviver. Porque, para além do amor, como eu coloquei, que nós precisamos, porque nós somos seres sociais, nós precisamos amar, nós precisamos nos socializarmos, eu também preciso acreditar em algo.
Então, são vários fatores, né, que levam a pessoa a um sofrimento. Desde o desamparo, né, emocional que ocorre lá na infância, até a fase adulta, tem várias questões que precisam ser faladas, assim. Um podcast é pouco, né? Tem muita coisa que precisa ser falado, né? Por exemplo, a neurociência mostra que se você deixar por mais de 3 minutos uma criança, um bebê chorando no berço, já se configura desamparo emocional. Aí as mães ficam enlouquecidas, né? Como assim? Sim. Neurologicamente falando, mais de 3 minutos já é um desamparo emocional. Né? Aquela criança que foi pai e o pai virou de costas, já é um desamparo. Só que entenda, todos nós passamos por um desamparo emocional, mas nem todos nós temos trauma. Mas todo mundo que tem trauma tem desamparo. É diferente. Então, todos nós um dia já fomos desamparados emocionalmente, mas nem todo mundo tem trauma. Mas todo mundo que tem trauma sofreu desamparo. Né? E aí traumas das diversas esferas, né? Abuso, enfim, vários tipos. E doutora, no caso assim, nas suas consultas com o paciente, uma pessoa que está pensando em suicídio, que já passou pelo tratamento da psicologia, não deu certo, em que momento você deve encaminhar ele para um psiquiatra? Perfeito, boa pergunta. Primeiro, só uma pequena correção, que não é consulta, é sessão. Por que é sessão? Porque é um processo. É um processo de autoconhecimento. Então, não é consulta. Consulta ele vai fazer no tratamento com o psiquiatra. Lá é consulta. Certo. Existe essa diferença entre consulta e entre sessão. Então, aquele paciente que está em processo, ele está na psicoterapia em processo, né? E ele vem para a sua sessão, tá? Em que momento? Quando um paciente chega no consultório, por exemplo, com muita crise, aí você tem que avaliar nesse primeiro atendimento, que é a anamnese. Se esse paciente chega totalmente desregulado, com muita crise de ansiedade, fazemos os exercícios. No segundo atendimento, depois de 4 atendimentos, se eu ver se esse paciente ele não está reagindo, aí sim encaminha-se para o tratamento psiquiátrico. Então a diferença, doutora, de psicólogo para psiquiatra? Sim, o psiquiatra é o médico psiquiatra que vai utilizar o fármaco. Só o psiquiatra pode passar o remedinho. Já entra na parte de medicamentos, é isso? Isso, que é o fármaco, né? O psicólogo não pode receitar. Somente o psiquiatra. Então eu sempre digo, o que eu puder fazer dentro de um set terapêutico para aquele paciente não utilizar o remédio a primeiro momento, nós vamos fazer. Porém, vou deixar bem claro aqui que existem casos que necessitam da medicação. Tem casos específicos que precisam do ansiolítico, antidepressivo, senão ele não consegue regular. Entende? E aí é muito legal falar sobre isso, porque às vezes existe essa patologização. Tô me sentindo mal, vou tomar um remedinho, um Rivotril para dormir, vai ficar tudo bem. E às vezes você consegue sem a medicação. Só que é muito mais fácil com a medicação do que com a psicoterapia. Isso é verdade. Laís, há 4 anos ela me mandou fazer atividade física e hoje não consigo parar. É importante, né? Muito. A atividade física é fundamental. É muito importante a atividade física. Na atividade física, nós temos a produção de hormônios essenciais para dar sensação de bem-estar, né? É difícil para quem não faz, ao primeiro momento, como ter uma rotina, como escrever como se sente. É tudo muito difícil, mas é fundamental a atividade física. Né, atividade física, eu digo que alguns esportes também são essenciais, como a natação, que trabalha muito a questão da respiração, né? Para a criança, fazer um judô, que vai dar mais disciplina. Então, assim, tem recursos que nós podemos ali, né, lançar mão, que vai auxiliar no processo de cada paciente. Doutora, acho que tem uma pergunta aqui, até faz parte também, que a gente falou agora, que é aqui da Camila Lima. Se a pessoa fizer psicoterapia, mas mesmo assim continuar tendo ideia suicida, o que fazer? Precisa-se, né, do uso do fármaco para regular, e a ajuda dessa pessoa que está ali, ela precisa também ter seriedade no processo. Ela precisa, de fato, querer.
Porque quando você faz tudo que está sendo ali convidado a fazer, a tendência é melhorar. Então, se você faz atividade física, se você está tomando, né, o remedinho, se você está com a sua rotina, né, a tendência é melhorar. Agora, se alguma desses quesitos que foram ali sugeridos não for feito, é importante nós olharmos para isso, né? Porque eu preciso acreditar, eu preciso voltar a ter esperança, né? Para que a mudança ocorra. E o nosso cérebro, vale ressaltar, ele precisa de uma constância. Eu digo isso muito no consultório. O nosso cérebro precisa de uma constância. E o cérebro entende essa constância após 3 meses fazendo todos os dias. Constância é todos os dias. Ah, eu fiz um dia o diário de bordo que a senhora falou, fiz outro dia uma respiração, fui semana passada para a academia. Não vai rolar, porque o cérebro precisa dessa constância. O nosso cérebro, ele cria condições. Lembra que eu falei lá no início sobre anestesia? Quando a anestesia começa a passar, você cria condições. O nosso cérebro é muito inteligente, né? Ele entra no movimento aqui no modus operandi, onde eu crio um condicionamento. É o teu modo, cada um tem um modus operandi. Para que eu possa reprogramar o meu cérebro, eu preciso de uma constância. E o que é isso? É a mudança de hábito, é a mudança de rotina, posicionamentos saudáveis. Depois de 3 meses, o meu cérebro vai entender e o meu organismo vai entender que tem alguma coisa diferente. Então, a mudança ela só ocorre após uma constância. Perfeito, doutora. Mais alguma pergunta do chat? Vou fazer uma pergunta aqui, doutora Paciana, aqui, do chat também. Marta Bragança. Qual o grau de interferência da ansiedade na relação sexual? Boa pergunta, essa. Toda, né? Pessoas que estão em crises de ansiedade, por exemplo, muitas não conseguem praticar o ato. Sim. Outras adentram na compulsão, já querem o excesso, né? Então, vale ressaltar que tem umas que não conseguem e outras já entram para a parte da compulsão, que é o excesso disso. Querem praticar o tempo todo porque viram que em algum momento, na hora do ato, se sentiram melhor, né? Então, entram nesse excesso. E aí, vale ressaltar que todo excesso é adoecedor. Se eu faço sexo demais é adoecedor, se eu rezo demais é adoecedor, tudo em excesso é adoecedor. Se eu como demais é adoecedor, né? Porque todo excesso esconde uma falta. Então, a gente precisa olhar aí mais a fundo. Falando, muito obrigado aí à audiência, à telespectadora aí que fez a pergunta, que era justamente isso que eu queria saber, porque muitas das vezes o tratamento, muitas pessoas já procuraram ajuda e muitas das vezes não deu certo, tanto o tratamento psicológico quanto o psiquiatra, né? Aí vale ressaltar os ajustes, né? O ajuste medicamentoso, se eu estou tomando um remédio, que aí também vai para uma outra esfera. O paciente toma um remédio. Esse remédio era um paciente superativo. De repente ele ficou, né, mais apático, mais sonolento. Então a gente já precisa, o que eu digo? Volte com o psiquiatra e vamos tentar ajustar essa medicação. Porque a tua forma de funcionar no teu dia a dia não está legal. Então todos os ajustes precisam ser feitos. Acho que isso é importante. Eu estou tomando remédio, mas não estou me sentindo bem, então essa dosagem dessa medicação precisa ser olhada. De repente fazer a substituição, né, a troca dessa medicação. Se eu não estou me identificando com o psicólogo, eu não estou conseguindo falar coisas para essa pessoa, então vamos rever, vamos trocar, né? Eu acho que isso é muito importante. Porque na psicoterapia você precisa ter vínculo, você precisa acreditar. Você precisa confiar nessa pessoa. Eu sempre digo que lá no meu set terapêutico é uma espécie de confessionário de padre, né? Tudo que fala fica aqui, morre aqui. Então essa pessoa precisa acreditar nisso. Se você não vincula, não tem como o processo seguir. É impossível. Então eu sempre digo, no primeiro atendimento, fique à vontade, o que você achou, você volta. E geralmente o cliente fica, mas já aconteceu, por exemplo, daquele paciente não estar preparado para escutar aquilo que ele escutou naquele primeiro atendimento. Tem paciente que não está preparado para isso. E aí vai para outro profissional que demora assim 1 ano para poder chegar naquele ponto que ele chegou no primeiro dia de sessão, né? Então depende muito, depende de cada um. Nem todo mundo está preparado para ser escutado, né? Para se olhar para dentro. Verdade. Estamos aqui praticamente no finalzinho já, Woody. Antes de tudo, eu quero fazer só mais uma perguntinha.
em relação entre a... Muita gente manda procurar, no caso, a crença, a religião. Entre a crença e a religião, qual você destaca que a pessoa deve procurar? Ajuda, no caso, médica mesmo? Ou ir realmente para a religião? Psicológica, né? O primeiro passo não é procurar um psiquiatra, é o psicólogo. Psicólogo, isso. É o primeiro passo. Você procura primeiro um psicólogo, você pede ajuda, você vai ser escutado. Porque dentro desse processo você vai ter recursos, né, para fortalecer o seu potencial que já existe dentro de você, só que você não está conseguindo ver porque você está imerso a uma dor. Então, somente no processo, né, no set terapêutico que você vai ter consciência disso, então você vai recuperar os seus potenciais criativos para você conseguir fazer o enfrentamento da sua dor. Se você não consegue, aí sim vamos para o psiquiatra. Né? Tem pacientes que na primeira sessão, não, você precisa do psiquiatra, caminhando junto com o processo. Então, a ideia é que você primeiro busque ajuda psicológica. E, claro, quem tem sua religião, busque ajuda na sua igreja. Não é sobre religião, é sobre um lugar de fala, é sobre ajuda, é sobre você se sentir amado. Volto a falar, a âncora para o suicídio é o amor. Nós precisamos dar amor, né? Nós precisamos ser amados, nós precisamos se sentir pertencentes. É sobre isso, nós precisamos disso. É da natureza humana. Entende? No caso, então, não importa onde, o importante é ter o vínculo afetivo humano. Exatamente, a gente precisa estabelecer esse lugar de fala com esse vínculo para que eu possa ter uma rede de apoio, senão eu não dou conta, né, de seguir sozinho. Não existe um ser humano só. Ele vai morrer só, né? Eu costumo dizer que tem uma autora, a Karina, Suicidologia, ela fala muito sobre a fila. Todos nós que nascemos, nós temos uma fila, estamos na fila para morrer, porque a única verdade que nós temos quando nós nascemos é que um dia nós vamos morrer. Sim, verdade. Mas a gente não precisa furar essa fila, né? A gente não precisa furar essa fila. A gente não sabe quando vai ser, mas a gente não precisa furar. Então, se eu quero furar essa fila, está acontecendo alguma coisa que eu não estou dando conta de enxergar, que eu não estou dando conta de administrar. Então, o quanto é importante uma rede de apoio, o quanto é importante eu ter vínculos afetivos saudáveis, né? Eu saber encerrar ciclos, né? E aí entra várias outras questões como relações abusivas, de eu saber encerrar o ciclo, de relações de amizade, né? Então, o quanto é importante eu ter responsabilidade afetiva e responsabilidade emocional para eu poder fazer esse gerenciamento das minhas relações. Você que está aí escutando, que precisa de ajuda, peça ajuda, né? É muito importante você pedir, você conseguir pedir ajuda, né? Tem o CVV, volto a reforçar o CVV. Se você está com vergonha, se você está com medo de ser julgado, ligue para o 188, né? Que é o Centro de Valorização à Vida. Então, é muito importante. E eu estou aqui à disposição para vocês, para você ouvinte, para você que precisa de ajuda, que se identificou comigo, se identificou com a minha fala, com o meu jeito, que isso tudo é muito importante, né? As pessoas têm uma ideia de psicólogo, uma coisa, e eu sempre digo, o espaço que eu montei é um espaço que parece a sala de casa, né? Todo colorido, com planta, né? Então, as pessoas têm uma ideia de que, aquela coisa tudo branco, como é psicólogo, e eu digo, é isso aqui, é a sala da sua casa, tem lá a sua jujubinha para você comer, né? Tem um cafezinho, a gente vai tomar um café e bater um papo. Então, para você que está lá do outro lado, que se identificou com a minha forma de ser, isso também faz toda a diferença para você conseguir se abrir para um estranho. Porque eu sou uma estranha, né? Você vai chegar lá, eu sou uma estranha. Então, é muito importante esse movimento de identificação. Né? Eu digo que psicólogo é igual sapato, tu calça vários até identificar um que vai ficar confortável. Então é a mesma coisa, se você identificou comigo, né, estou aqui à sua inteira disposição. Doutora, último comentário aqui da Camila Lima. Glauci, volta para falar sobre os transtornos, né? Porque acham que a gente é doido. A Camila é uma paciente muito especial, né? É porque existe o estigma sobre os transtornos, né? E a pessoa não se resume àquele transtorno.
Então, quem tem um transtorno de bipolaridade, quem tem um transtorno de borderline, por exemplo, né? Ou quem tem mesmo o próprio transtorno de ansiedade, ou quem está dentro de um quadro depressivo, vale ressaltar que isso não é você. Você está assim. Você não é assim. Entende? Tem muita diferença. Eu estou ansioso, eu não sou ansiosa. Eu estou passando por um quadro depressivo, eu não sou a depressão. Você é uma totalidade. Isso é um momento da sua vida. Então, eu sempre converso muito com os pacientes sobre esse lugar. Você é uma totalidade. Por exemplo, paciente que tem pensamento intrusivo, né? Que é outro tema bem relevante também. É um pensamento. Você não é o pensamento. Você é um todo. Então, a gente não pode resumir esse ser humano àquilo. Ah, porque ela é bipolar. Porque ela é borderline, né? Porque ela tem isso. Porque... Não, não é. É a pessoa. Ah, por exemplo, as pessoas dentro do espectro do autismo, do TEA. Ah, porque ele é autista. Não. Ele é uma criança, ele é um ser humano que está dentro do espectro. Então, percebe como a sociedade faz? Resume o indivíduo àquilo. Como se fosse aquela coisa, e não é. Você que está aí do outro lado, precisar de ajuda, estou à inteira disposição, né? Tem o meu Insta, tem lá o meu contato pessoal, o número que eu forneço é o meu contato pessoal, então estou aqui para ser farol a quem permitir, Seu né? Instagram é... PSI, Glauciane Cavalcante, tudo junto. Oh, tá aí pra galera aí. PC, Glauciane Cavalcante, tudo junto. Estou à inteira disposição, né, para ser farol no caminhar dessas estradas tão escuras que tem aí da vida.